Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. O Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora. Na entrada da área para o Eugênio Leal. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que vai gol! Valeu. É gol! É nosso, é nosso, é nosso! Nossa! Um like pra jogada! Tá lá no fundo do barbante! Se contém, É do triangulação! uma verdadeira e maravilhosa triangulação! Assim, vai. Vai que eu tô te vendo! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. Muito bem, começando mais uma edição do nosso Triangulação. E nesta semana, pessoal, uma edição especialíssima, falando tudo sobre a decisão da Libertadores da América neste sábado 23 de novembro, em Lima, no Peru. Flamengo e River Plate, o Flamengo voltando a uma final de Libertadores depois de 38 anos, o River Plate voltando depois de um ano só. Foi campeão ano passado, é um time que vai para a terceira final de Libertadores nos últimos 5 anos, chega aí com muita força, e eu imagino que muita gente nessa altura já tá tremendo, já tá com os nervos à flor da pele, na expectativa desse jogo, que é o jogo da vida de muitas pessoas, de muitos torcedores do Flamengo. Cumprimentando meus companheiros aqui no Triangulação. Alô, Rodrigo Coutinho. Vamos nessa, Rodrigo. Vamos sim, Eugênio. Um prazer mais uma vez estar contigo e com o André aqui. Vamos falar muito dessa final, né? Um jogo que está sendo aguardado aí desde que houve a definição entre Flamengo e River. Eu já vou deixar minha opinião aqui. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas dos últimos anos aí, para mim, tem tudo para ser a melhor final em termos de nível de jogo, né? Em termos de nível técnico. Grêmio e Lanús foi uma final de duas ótimas equipes há 2 anos atrás, né? Mas eu acho que Flamengo e River tem mais potencial técnico. E além do potencial técnico, tem um plano tático que vem se desenvolvendo muito bem, né? No caso do Flamengo, em desenvolvimento, no caso do River, um pouco mais maduro. Então, estou muito ansioso para esse podcast, para a gente debater, saber a opinião dos amigos e, é claro, da galera também que pode participar com a gente, né, Eugênio? Com certeza. André Rocha, chegamos à semana da final da Libertadores, André. Fala, Eugênio, fala, Rodrigo, amigos que estão nos ouvindo. É um jogo cercado de muita expectativa, né? Até de certa forma, a gente vai conversar aí ao longo do programa, o Flamengo chegando a uma final de Libertadores, assim, dentro do planejamento do clube aí, dessa nova diretoria, até de forma prematura, né? Não se esperava isso nesse ano, ainda mais depois de uma mudança de comando técnico no meio do ano, no meio da temporada. Então foi um tanto quanto surpreendente, mas o Flamengo chega com condições, sim, de fazer um jogo de igual para igual com o River Plate, e a gente vai conversar aí sobre essas nuances desse confronto muito esperado pela torcida do Flamengo, talvez nem tanto pela do River, né? Decidiu ano passado contra o maior rival, mas final de Libertadores é final de Libertadores, e para um argentino é sempre muito especial. E o River tem essa coisa também, né, de aproveitar esse grande momento para ir buscar o Boca em títulos, de repente o Independiente, quem sabe. Então tem uma motivação também do lado deles, né? Então vamos falar muito sobre isso. Com certeza. E a gente vai ter uma companhia ilustre hoje, mais uma vez aqui no nosso Triangulação, que é do companheiro jornalista Diego Borinski. Ele é argentino, ele trabalha lá em vários veículos de comunicação, né, na seção de esportes do jornal La Nación, para mim a mais legal, mais bem trabalhada, né, que cobre o futebol na Argentina, na Cadena 3, no site The Tactical Room. Foi também jornalista da revista El Gráfico e é autor de 2 biografias de Marcelo Gallardo, né? Ou uma biografia dividida em 2 livros. O primeiro, o Gallardo Monumental, ou Gallardo, como eles falam na Argentina, e a segunda, Gallardo Recarregado, Reloaded,
que é já sobre a segunda parte, né, desse momento do Gallardo como técnico do River Plate. Eu tô lendo o primeiro ainda, não terminei. E o segundo parece ser ainda mais interessante, mas é legal desse primeiro que ele vai buscar o Gallardo lá como criança. O pai dele, o pai do Gallardo, que começa contando a história do filho. O primeiro capítulo é escrito pelo pai, ainda como garoto, como criança, tentando ser jogador de futebol, depois se transformando em jogador. Uma história muito interessante. E ninguém melhor do que o Borinski para falar sobre o Gallardo e sobre esse River Plate, né? Porque ele, jornalista esportivo, cobrindo o River Plate e torcendo pelo River Plate há muitos anos, acompanha essa história do clube, especialmente do Gallardo. Aliás, amigos, eu peço a permissão de vocês para a gente já colocar aqui o Diego participando com a gente. Vambora. Sobre o que é o Gallardo, né? Rodrigo e André, o que significa? A gente aqui, às vezes, tem uma impressão, mas é importante a gente saber o que significa para os argentinos, para a torcida do River Plate, a figura do Marcelo Gallardo, que às vezes nós aqui não sabemos exatamente dimensionar. E eu queria agradecer a sua presença aqui, Diego Borinski, e já te fazer essa pergunta. O que é o Gallardo para a torcida do River Plate e para o futebol argentino como um todo? Hola Eugenio, un gusto charlar con ustedes. Empiezo a responder. ¿Qué significa Marcelo Gallardo para River? Bueno, Marcelo Gallardo se formó en River, llegó al club a los 12 años. Es un clásico producto del semillero riverplatense, el clásico número 10, chiquitito, habilidoso. Se puede nombrar al cabezón Enrique Marcibori, ídolo en Italia. Se puede nombrar a Armindo Nega, Norberto Osvaldo Alonso, Ariel Ortega. Muy querido y respetado. Tuvo 3 etapas en el club, pero no era un super ídolo. El día que se fue ya en su tercera etapa en el club, en mayo del 2010, todo el estadio le coreó Muñeco Muñeco, que es el apodo. Pero lo que se ha dado desde que es entrenador es algo que yo no creo que se haya dado nunca en la historia de River. Yo tengo 52 años y desde el año 1975 voy a la cancha, que no se ha dado nunca ni que se va a volver a dar. Es tan grande el amor que siente la gente de River por Gallardo que es muy difícil de explicar. Desde su primer partido en el Estadio Monumental, que fue en 2014 contra Rosario Central, todos los partidos de River, pero todos en el estadio de River, cuando anuncian la formación se aplaude a distintos jugadores. El más ovacionado es Gallardo, el único al que le cantan una canción que es Muñeco, Muñeco. Lo mismo cuando sale el equipo a la cancha. Después por ahí le cantan alguno más. Así fue en todos los partidos. Así que bueno, es una devoción total, muestras de todo tipo, banderas. Es no solo por lo que ha dado como técnico de los 10 títulos, las 5 eliminaciones sobre Boca, sobre 5 posibles, sino también el modo de ser, el modo de declarar, dedicarle la vida al club, el hecho de verlo en los partidos de inferiores. Juega un día River a la noche, al otro día a la mañana está viendo a alguna categoría de inferiores y la gente se da cuenta lo que es Gallardo. Le cambió la vida al hincha de River y las muestras de amor son tremendas. Y en cuanto al fútbol argentino, es un respeto absoluto. O sea, yo creo que hoy haces una encuesta entre la gente y el 95% lo quiere en la selección, más que a Simeone, que ha ganado muchísimo y tiene cierta polémica por el estilo, pero hay um consenso absoluto al respecto. Muito bem, é isso aí, gente. Um pouco do que representa esse Marcelo Gallardo para a torcida do River e para o futebol argentino. Era a noção que você tinha, Rodrigo, desse peso que ele tem hoje para a torcida do River e para a Argentina? Olha, eu te confesso que eu achava que ele, como jogador, já tinha toda essa idolatria, né? Mas para aquilo que a gente sabe que ele fez, né? Desde que ele voltou ao River, agora como treinador, e é bom lembrar, né? O Gallardo, ele começa a carreira de treinador há pouco tempo. Ele não é treinador há muito tempo, não, né? Se eu não me engano, ele teve um trabalho só antes do River Plate, no Nacional do Uruguai, né? Se eu não estou enganado. E depois assume o River Plate e desde então vem enfileirando aí conquistas, formando bons times e somando tudo aquilo que ele foi como jogador. Para quem não viu jogar, era um meia de mão cheia, né? Um cara de muito talento,
drible curto, qualidade no passe, batia falta, lançamento, jogou 2 Copas do Mundo com a seleção da Argentina, então ele une tudo isso com o trabalho que ele faz como técnico, que eu não tenho dúvida de afirmar, para mim está entre os 5 melhores do mundo em termos de trabalho feito aí nesses últimos 5 anos. Acho que aqui no Brasil, sinceramente, não consigo ver alguém que chegue perto disso, talvez o Renato Gaúcho no Grêmio, porque foi campeão do mundo vestindo a camisa como jogador, hoje como técnico foi campeão de Libertadores, chegou ao Mundial, mas sinceramente não sei se essa idolatria do Marcelo Galhardo, ela chega muito, o Renato, melhor dizendo, chega perto dessa idolatria do Marcelo Galhardo. Acho que no Brasil a gente não tem nada parecido, não. E você, André, o que é que você sente, o que você percebe do que ele representa, né? Um nome que recentemente foi elogiado pelo Guardiola, um nome que foi cotado, foi citado como possível no futuro técnico do Barcelona. A gente nunca sabe até que ponto isso daí é verdade ou é só especulação, mas é um cara que na América do Sul já escreveu o nome dele, né? Sem dúvida alguma. Inclusive como jogador também, era um grande jogador. Como disse o Rodrigo, um meia de muito talento e também de muita identificação com o clube, né? Então é um jogador que cria essa aura, né? Essa comunhão com a arquibancada, os torcedores se identificam e essa questão do paralelo com o brasileiro é difícil até por conta da forma como o brasileiro se relaciona com seus ídolos, né? Nem estou falando da torcida do Grêmio, que venera o Renato, obviamente, até porque o Renato nunca deu resposta ruim pro Grêmio, né? Como jogador foi vencedor, ganhou uma Libertadores, foi vice em outra, e depois saiu, foi jogar em outros clubes, e quando comandou o Grêmio também sempre fez bons trabalhos, né? Campeonato Brasileiro, campanha de recuperação em 2011, também em 2013 e agora desde 2016. Então, quer dizer, ele nunca decepcionou a torcida. Então tem essa questão, mas aí o resto do público, embora muita gente queira na seleção brasileira, se identifique com o jeito do Renato, mas é mais difícil esse tipo de veneração do Brasil. O argentino, ele é mais, digamos, devoto, digamos assim, de seus grandes ídolos, e há um respeito muito grande de torcidas rivais com os ídolos, né? Do Maradona respeitado pela torcida do River. Tem a rivalidade, mas é respeitado, assim como o Galhardo é respeitado. Lógico que no Boca e River o pau quebra, mas entre eles lá essa relação é mais respeitosa, tem uma reverência maior com os grandes ídolos, né? E o Galhardo confirma isso como treinador, e óbvio, é mais ídolo como treinador do que como jogador, porque realmente é um trabalho, né? O River foi no fundo do poço e ressurge assim, com tantas conquistas, então é algo que chama a atenção e que marca a história, né? Então é uma grande equipe. Lembrar que o Galhardo, ele assume o comando técnico do River em 2014, no segundo semestre, quando o time era campeão argentino. Ele já tinha voltado da segunda divisão, né? O campeão da segunda divisão foi o Matias Almeida como técnico. Ele sai, sim, entra o Ramon Dias. O Ramon Dias consegue ser campeão argentino no primeiro semestre de 2014 e ele sai do clube. E aí chega o Galhardo, campeão da Copa Sul-Americana no segundo semestre de 2014. O Galhardo até hoje não conseguiu ser campeão argentino, né? Do campeonato argentino. Ganhou Libertadores, ganhou Copa Argentina, ganhou Recopa Sul-Americana, ganhou um monte de outras coisas de Copas, mas título do campeonato ainda não tem, ele está devendo isso, quem sabe, né? Nessa atual competição ele não consiga dar isso ao River Plate. Rodrigo, queria que você falasse um pouco sobre, sei que você tem estudado bastante, né? A maneira de jogar desse River, né? Como é que esse time joga? É muito semelhante ao que o Flamengo propõe de ideia de jogo, né, Rodrigo? Pois é, Eugênio, principalmente quando tá com a bola, né? Quando vai atacar. Porque até mesmo eu sinceramente não tenho a leitura, né? Respeito quem tenha, mas eu não tenho a leitura que o Flamengo joga num 4-1-3-2, né? Que seria esse esquema que o Jorge Jesus prefere e que o River joga. Eu vejo o River Plate mais claramente nesse desenho tático. Acho que o esquema tático do Flamengo é um 4-4-2, mas enfim, é uma variação aí, né? Um pequeno detalhe, acho que a gente não pode ficar muito preso a isso quando a gente vai avaliar uma equipe, até porque em fase ofensiva ou em fase defensiva geralmente muda, mas é um time que
tem na sua forma de atacar, na sua ideia geral de jogo, vamos colocar assim, coisas muito parecidas com o Flamengo. Vamos lá. Primeiro, a propensão pela posse de bola, né? O River é um time que ele não negocia isso, ele quer ter sempre a posse de bola, jogue onde jogar. Talvez, por exemplo, no jogo de volta contra o Boca Juniors na Bombonera foi mais difícil pela situação, venceu o primeiro jogo, então o Boca estava correndo atrás do resultado, aquela pressão danada e tudo mais. Em algumas partidas da Libertadores fora de casa, a mesma coisa aconteceu, mas no modo geral, é um time que quer ficar com a posse de bola, sempre utiliza o Enzo Pérez, que é o primeiro homem de meio campo, né? Para ficar mais fácil para a galera que está ouvindo a gente. É uma linha de 4 atrás, geralmente o Montiel na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Martínez Quarta e pelo Pinola, e na lateral esquerda o Casco, né? Vem sendo titular. Então no meio campo você tem ali o Enzo Pérez, que é o primeiro homem, à frente do Enzo Pérez, 3 meias, um pouquinho mais pelo lado direito o Inácio Fernandes, um pouquinho mais pelo lado esquerdo o De La Cruz, que é irmão do Carlos Sanches, que joga no Santos, e um pouquinho mais centralizado à frente do Enzo Pérez, como chamado enganche no futebol argentino, o Palácios. A dupla de ataque vem sendo formada pelo Borré e pelo Matias Soares. Então é um time que quando vai atacar, o Gallardo ele traz o Enzo Pérez para jogar entre os zagueiros, né? Então vai nessa primeira linha de construção com 3 jogadores, projeta os laterais, e aí os laterais têm muita liberdade para jogar no campo ofensivo. No caso do Montiel, um pouco mais preso pela direita. No caso do Casco, às vezes ele dá uma variada para o centro, aí o De La Cruz ocupa lá o flanco esquerdo. Aí a gente tem o Enzo Pérez quase sempre sendo esse homem do primeiro passe, tem qualidade para isso. Aliás, vem fazendo uma grande Libertadores nesse aspecto. Os demais jogadores de meio campo, o De La Cruz, o Palácios, o Nacho Fernandes, que para mim é o principal jogador do meio campo, do meio para frente, eles se mexem bastante, há muita sabedoria na ocupação dos espaços. É difícil a gente ver o time do River desequilibrado, né? Distante, sem uma opção de passe curto, ou até mesmo 2, 3 para trabalhar essa bola. E os 2 atacantes lá na frente, fazendo uma movimentação também muito bacana. Eu lembro muito do futebol da década de 90 aqui no Brasil, quando eu vejo o ataque do River se movimentando, né? A gente tinha muita movimentação em X, né? Os treinadores antigamente falavam sobre isso, que nada mais é do que os atacantes se cruzarem no ataque para confundir a marcação adversária. Tem também muito uma movimentação, um deles tenta atrair um zagueiro da linha defensiva oponente, o outro entra em diagonal nas costas desse zagueiro, então estão sempre atacando profundidade. Acho que eles conseguiram dar mais dinâmica. Talvez, se a gente for falar aqui de história, de capacidade técnica, uma dupla de ataque formada por Escoco e Lucas Prato talvez imponha mais respeito do que Borré e Matias Soares. Mas Borré e Matias Soares vem dando muita dinâmica ao jogo do River Plate e até mesmo potencializando os contra-ataques do River, que ficavam um pouco prejudicados com o Prato e o Escoco em campo. Então, atacando, é esse o River. É um time muito móvel. Claro que tem ali aquela ocupação de espaços, tem. Mas lembra o Flamengo por quê? Primeiro, justamente por essa ocupação. Segundo, por essa liberdade de movimentação que tem. E terceiro, por essa fome ofensiva. É um time que quer ter a bola o tempo inteiro, que quando perde a bola já começa a pressionar rapidamente, que marca lá no ataque. Por isso que eu estou muito curioso para ver esse jogo. Vai ser uma batalha de 2 estratégias que são muito parecidas. A gente vai ver quem é que vai sair melhor. Legal. Em cima disso, antes do André falar, eu sei que o André daqui a pouco vai querer fazer uma pergunta para o Diego Borinski sobre esse sistema de jogo do River. Mas em cima do que você está colocando aí, ô Rodrigo, vou trazer a palavra do próprio Gallardo. É raro ele entrar em detalhes assim, falar muito sobre a maneira de jogar do time dele, não gosta de entregar ouro pro bandido. Mas ele participou de um encontro de técnicos na Conmebol, no primeiro semestre ainda, e ele falou sobre o time dele, né? Como ele define a maneira de jogar do time dele, o que é o futebol que se joga hoje em dia, que ele gosta de ver no time dele. Com a palavra, Marcelo Gallardo, como eles falam na Argentina. A mí hablar de sistema, no suelo basarme en la rigidez, no lo veo desde esa manera. Soy un entrenador que piensa en la flexibilidad. Voy a mi equipo y veo el 1-4-4-2 y eso me parece muy frío porque no me identifica, pero no porque no me identifique el número
o la forma de plasmar un equipo si tengo que jugar de esa manera, sino porque me baso en la flexibilidad y en las cosas que suceden, como lo planteabas, las libertades de hacer un sistema de juego muy flexible, en el cual te puedas sentir más identificado en cuanto a las búsquedas, a lo que uno quiere, al estilo que le quiere dar un equipo. En general, se ha visto mucho en este último tramo, en esta última competición y en estos últimos años, la calidad de estrategia de muchos equipos al tener que ir acomodándose a diferentes situaciones de partidos. Y eso es lo que más, en lo que más, por lo menos yo, he aprendido en estos últimos años, de poder tener una característica clara de que los sistemas para mí no son nada rígidos. Y en esa flexibilidad de la que hablo se empieza a reconocer se empieza a detectar el conocimiento. Y hoy hay una muy buena búsqueda en cuanto a los conocimientos. En el fútbol ha evolucionado bastante y hemos tenido la posibilidad y somos competidores. Todas esas herramientas que hoy existen, que hoy tenemos todos, darle la información más específicamente posible, ¿no? al futbolista, que pueda desempeñarse de una manera mucho más natural. Si perdemos la naturaleza del juego, ahí es donde empezamos a perder como entrenadores. Es uma opinião personal. Bem, aí o Gadiardo falando muito, ele fala que num 4-4-2, o conceito dele é 4-4-2, do que o time dele faz, mas ele não quer se prender a nada, né? Ele vê um time em constante transformação e adaptação às demandas do jogo. Ele não quer se prender a números. Eu acho que é muito em cima disso que ele tem jogado no River Plate. É assim que você enxerga, André? E aproveita e emenda uma pergunta depois na sequência pro Diego Borins. Sim, dessa forma sim. Inclusive a gente fala desse 4-1-3-2, ou muita gente também fala em 4-3-1-2, colocando o Palácios como enganche, de uma forma apenas didática, né? Da mesma forma que o Flamengo, o Gerson joga muito mais próximo do Ilharão do que do Everton Ribeiro, do que do Arrascaeta. Então, quer dizer, joga mais próximo do Everton Ribeiro e o Arrascaeta joga mais perto dos atacantes na movimentação. Então, realmente, é uma dinâmica que tenta se adaptar à demanda do jogo. E eu vejo, em relação a tudo isso que o Rodrigo expôs, muito claro, a menos que realmente mude alguma coisa de estratégia do Galhardo, mas Borré e De La Cruz, apesar de jogar com dois na frente, eu acho que esses jogadores que vão buscar tentar explorar os espaços nas costas da defesa do Flamengo em infiltrações em diagonal. De La Cruz partindo da esquerda, tentando entrar entre o Rafinha e o Rodrigo Caio, e o Borré tentando também encontrar esse espaço entre o Pablo Mari e o Felipe Luiz, né, que foi basicamente o que o Vasco explorou contra o Flamengo. É óbvio que a gente tem que dar um desconto, rivalidade, o Vasco mais interessado, o Flamengo já um pouco pensando em final de Libertadores. Então aquela pressão pós-perda que é exatamente para dificultar essa transição ofensiva rápida do adversário que pega a defesa adiantada em linha. A defesa do Flamengo teve dificuldade em outros jogos, né? Contra o Vasco isso ficou um pouco mais claro. E eu acho que, obviamente, embora o Galhardo tenha falado que os últimos jogos do Flamengo não devem ser levados tão em conta assim como os últimos do River, por conta dessa expectativa pela final, ele não é bobo e sabe que isso aí é o cobertor curto do Flamengo, né? É uma opção de jogo e que ele pode explorar em função disso. Então eu vejo... Só destacar, André, que nessa movimentação também o Soares é fundamental, né? Ele é o garçom do time, né? Ele sai muito do meio para buscar os lados do campo, especialmente do lado direito, né? E é quem dá o último passe, na maioria das vezes, né? Claro que o De La Cruz faz isso também. E as tabelas do Soares com o Nacho Fernandes são muito... Eles se acham com muita facilidade. O entrosamento deles já é grande, então
um sai, o outro já sabe para onde vai fazer esse passe para devolução. Aliás, o gol contra o Boca, né? É muito em cima disso, né? Dos dois conversando, trabalhando. E o Suárez tem um papel fundamental para mim também, acrescentando além dos que você citou. Sim, sem dúvida. A mobilidade dele também vai ser importante exatamente para abrir espaço. Mas eu acho que atacar espaço nas costas da defesa do Flamengo vai ser mais por conta desses outros dois jogadores. Pode ser que o Suárez possa ser utilizado de outra forma, até para realçar esse repertório do River Plate, né? É muito móvel, tem repertório, tem uma forma de jogar que quando constrói volume de jogo, ou seja, pede, pressiona, retoma a bola, se movimenta, troca passes, laterais abrem o campo, jogadores a linha de 3 meias e mais os dois atacantes se movimentando, um vendo buscar, o outro infiltrando no espaço. Realmente é difícil de marcar, assim como o Flamengo também, quando está completo e jogando em alta intensidade, também constrói muito volume de jogo, né? Então realmente são equipes com propostas bem parecidas. Agora sempre fica aquela dúvida em relação à final, né? Ao clima de final, jogo único, um campo neutro. A gente criou uma expectativa, por exemplo, de uma final alucinante entre Tottenham e Liverpool na final da Champions, e o jogo foi um pouco mais tenso, um pouco mais travado, até um pouco pior tecnicamente, por causa de tudo envolvido, né? Então, às vezes a gente até lamenta um pouco. As grandes equipes se encontram na final, mas às vezes a final ela decepciona um pouco por conta de tudo envolvido, né? Então é um jogo um pouco mais pragmático, um pouco mais tenso, muita preocupação com a arbitragem, em não deixar o adversário intimidar. Então pode ser que caia, a gente torce que não, que seja um grande jogo, um alto nível técnico e tático, mas sempre fica aquele pé atrás, né? O componente emocional, ele conta bastante nesse tipo de decisão. E manda logo uma pergunta então, emenda aí mais uma para o nosso Diego Borinski, jornalista argentino, autor de 2 livros sobre o Marcelo Gadiardo, que é o nosso convidado hoje aqui no Triangulação. Um abraço a você, Diego Borinski, obrigado por nos atender. Eu queria saber se existe alguma possibilidade do Galhardo mudar o sistema de jogo do River Plate em função do Flamengo, colocar 3 zagueiros, mexer no desenho, propor algo inusitado, um 4-2-4, não sei, alguma coisa. Existe essa possibilidade dele mexer nessa base, nessa estrutura para o jogo em função do adversário? Sí, la verdad que Gallardo lo hace permanentemente. Por ahí incluso con el mismo esquema táctico, pero cambiando a los hombres de banda. Por ejemplo, este año realmente ha jugado mucho con este esquema de 4 defensores, que en realidad durante mucha parte del partido son 2, porque los 2 laterales, Montiel y Casco, juegan casi de extremos, pasando la mitad de la cancha. Un 5 tapón de marca, que es Enzo Pérez, viejo conocido de Jorge Jesús, lo ha elogiado mucho Enzo Pérez a Jorge Jesús. Después los 3 volantes más de buen pie y los 2 delanteros. Pero muchas veces, por ejemplo, Nacho Fernández ha jugado por derecha y en otras veces por izquierda. De la Cruz ha jugado por derecha, otras veces por izquierda. Alguna vez lo ha puesto a De la Cruz de delantero para jugar un 4-3-3. Es decir, tiene muchas variantes. Bueno, he sabido incluso que el año pasado, en la final en la Bombonera, puso 5 defensores, ¿sí? Que en realidad eran 3 porque los 2 laterales subían mucho, pero puso 3 defensores centrales. Y uno de los comentarios que se hace aquí es que ese cambio puede ser posible, ¿no? No sé si lo hará o no, pero Gallardo es muy adepto a enfocar cada partido como una cosa distinta y siempre mira las fortalezas del rival y por dónde se le puede hacer daño. Está muy pendiente de eso, así que es probable que cambie, o con un defensor más o cambiando las posiciones. En la Copa Libertadores pasada, si no recuerdo mal, yo lo puse en mi segundo libro, de los 8 partidos mata-mata, en 7 jugou com esquemas distintos. Assim que, bueno, é uma possibilidade. Bem, resumindo aqui o que ele falou, é o seguinte, é bem possível. Ele diz até que é provável que ele mude a maneira de jogar do time
ou colocando um terceiro zagueiro, que seria, no caso, o Paulo Dias, o chileno, que é um jogador que ele vem usando bastante. É a primeira opção, né, de reserva para a defesa hoje do River Plate. Foi contratado recentemente também o Paulo Dias, jogador da seleção chilena, esteve na Copa América. Pode jogar como lateral, pode jogar como zagueiro. Ou então modificando o desenho de meio de campo mesmo, como nós falamos aqui agora há pouco, né? Invertendo um jogador de lado com o outro, trazendo alguém um pouco mais para trás, abrindo alguém do lado. Ele pode fazer às vezes um 4-3-3. São alternativas, né? Que ele tem e que o Flamengo também tem. Aliás, o Flamengo isso faz o tempo todo, né, Rodrigo? O Flamengo muda o tempo inteiro durante o jogo. Especialmente esses homens de frente, né? Se a gente levar em consideração o Bruno Henrique, que não tem posição fixa. Ora ele está aberto na ponta esquerda, daqui a pouco ele entra como centroavante, vira segundo atacante, cai pela direita, volta para pegar a bola. Aliás, essa é uma jogada cada vez mais forte, né? O Bruno Henrique voltando para arrancar pela faixa central do campo, pegando a bola no campo de defesa ainda. Com o Everton Ribeiro, que nós já comentamos aqui nas últimas semanas, saindo da direita, vindo para o meio. O Gabigol também, saindo da área, às vezes invertendo posição, né? Puxando marcação e fazendo enfiada de bola. O Arrascaeta, que corre o campo todo também quando está em campo. O Flamengo também tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. É curioso, né? A gente até já comentou aqui nas últimas semanas como o time do Flamengo, em pouco tempo de trabalho, consegue fazer isso com uma facilidade, né? Parece que é uma ordem na beira do gramado. Os jogadores rapidamente já entendem qual é o papel que eles têm que fazer naquele momento do jogo. A leitura do Jorge Jesus também é muito privilegiada em cima disso. Se a gente for reparar os momentos do jogo que ele promove essas substituições, você sempre encontra um porquê. Sabe? Contra o Corinthians foi para ter um pouco mais de gente entre as linhas. Contra o Bahia foi para tirar um pouco o Gabigol da área e ter uma chegada surpresa de trás do Reinier. Então, sabe, são sempre coisas assim que o time está precisando naquele momento do jogo e um treinador experiente e capaz como ele acaba trazendo. Agora, o River, ele... E até não é muito raro isso, não. Tem jogos do Campeonato Argentino, gente, você sabe disso melhor do que eu, que você acompanha mais os jogos do que eu do Campeonato Argentino. Teve o jogo da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, se não estou enganado, o primeiro jogo. O River jogou no 4-3-3, não é uma coisa que é raridade, não. E o Galhardo, assim como o Jesus, né, os caras são tão qualificados que você consegue entender o porquê que eles mudam às vezes. Eu lembro que nesse jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, o Renan Lodin ainda estava no Atlético. Então, o que ele fez? Ele tentou criar uma preocupação para aquele constante avanço do Renan pelo lado esquerdo e ao mesmo tempo ter um cara que fosse acompanhar aquela subida ali. O River, ele não marca por encaixe, não. A marcação é por zona do River Plate, mas em algum momento você tem que ter alguém mais próximo, né? Nesse sistema aí que o River joga, nesse 4-4-2 com o losango no meio, 4-1-3-2, enfim, como queiram, muitas vezes, se o time souber tirar a bola da zona da pressão, inverter para o outro lado, o lateral domina com muito espaço. Então é uma coisa que eu percebo em alguns jogos, pontualmente, o Galhardo fazendo isso. Ele sempre abre um atacante de cada lado para ter, né, vou colocar assim, essa melhor formatação para encaixar com o time adversário. O De La Cruz faz essa função, ele pode usar o Matias Soares, enfim, outros jogadores do elenco do River também podem fazer isso, Rogério. O André, eu queria saber, se ele por acaso colocar o que se comenta na Argentina, o Galhardo, mais um zagueiro, tirando um atacante ou um homem de meio campo, você acha que para ele seria uma boa estratégia? De que forma o Flamengo poderia lidar com isso? Diante de repente, uma postura mais defensiva, o que a gente imagina, né? Porque às vezes você pode colocar mais um zagueiro e liberar os laterais e ser mais ofensivo. O que significaria se ele viesse com mais um zagueiro, como ele fez no primeiro jogo da final do ano passado, né? Na Bombonera, ele jogou com 3 zagueiros. Aí seria uma marcação com um pouco mais de encaixe, né? Com 3 zagueiros contra os 2 atacantes do Flamengo, né? O Bruno Henrique e o Gabriel. E a questão de liberar realmente os alas, né? Ou tirar um deles
e colocar um zagueiro como lateral zagueiro, são muitas opções, né? Mas vamos pensar que ele tirasse alguém do meio ou da frente e colocasse mais um zagueiro, né? Aí o Montiel e o Casco seriam mais liberados, né? E aí a movimentação ofensiva perderia um homem, né? Um homem mais à frente, teria os laterais abrindo e os demais, dependendo de quem saísse em relação a Nacho, a Palacios, a De La Cruz. Não acredito que o De La Cruz ele mexesse. Talvez ele tirasse o Borré e deixasse o Matias Soares como móvel mais na frente. Então poderia até, de certa forma, desconcertar o Flamengo por não estar esperando. Embora eu acredite que o Flamengo possa trabalhar em cima de todas as possibilidades, né? E é uma prática do Jorge Jesus, é muito detalhista. Então, provavelmente ele considera essa possibilidade. Mas meio que, digamos assim, embora as duas equipes marquem por zona, o Flamengo tem até alguns encaixes eventuais, mas digamos que desencaixaria e poderia criar problemas, mas também criar problemas para si, em termos de marcação, somente no meio, podendo de repente ceder espaços. No que você deixa 3 zagueiros e libera os dois alas, você pode ter um problema na compactação, e aí se você deixar espaço entre linhas para o Everton Ribeiro, para o Arrascaeta, você vai ter problemas. Então é uma questão realmente de opção, de escolha, para tentar surpreender ou correndo o risco de perder o encaixe e de repente criar problemas que não teriam de repente numa formação mais encaixada dentro da proposta da equipe, né? Ou seja, esse 4-4-2 que o River joga assim na maioria quase absoluta dos jogos. Eu queria, antes do Rodrigo fazer a pergunta dele, que não fez ainda a pergunta pro Diego Borinski, trazer um dado aqui. Tem uma estatística, né, um item de estatística que o iScouts traz, que é um dos institutos internacionais de pesquisa mais importantes hoje de estatística de futebol, que é o Challenge Intensity. A intensidade na tentativa de roubar a bola do adversário, né? E aí ele conta ali carrinho, duelo defensivo, bola interceptada. Quantas vezes você tenta tirar a bola do adversário? Por minuto de posse de bola do adversário. O River, dos que eu consegui levantar aqui, é o maior do mundo. Ele tenta roubar por minuto 9,8 vezes. É a maior média do campeonato argentino. Seguido aliás, a média do campeonato argentino é de 7,7. É uma média absurda. A gente conhece a intensidade do futebol argentino, mas dentro desse campeonato, o River tem 9,8. E aí a gente reflete isso no Brasil. No Campeonato Brasileiro, a maior intensidade é a do Santos, de um técnico argentino, o Jorge Sampaoli. E a segunda é do Flamengo. O Flamengo tem 6,6. Isso significa que o River tenta, a cada 6 segundos, mais ou menos, ele dá um bote para roubar a bola, em média. O Flamengo é um pouquinho mais do que isso, vai a 8 segundos, mais ou menos, tentando aproximar ali. Esse é um dado interessante, né? Porque mostra como são times vorazes na tentativa de recuperar a bola, né, Rodrigo? E assim, uma coisa que a gente tem que contextualizar também, né, Eugênio? Porque às vezes a estatística, né? Às vezes o cara olha a estatística assim, olha, o time do River marca pra caramba. Mas ele não só marca pra caramba, ele joga pra caramba. E aliás, ele marca pra caramba porque ele quer jogar pra caramba, ele quer ter a bola de novo pra ele. É por isso justamente que ele tem esse número, esse dado. Você pode ter certeza que pelo menos 70% disso daí, dessas tentativas de roubo de bola, de interceptação, os duelos defensivos, eles acontecem no período de transição defensiva, né? Que são aqueles 5, 6 segundos ali depois que você perde a bola e já tenta retomar, antes de entrar em fase defensiva, né? Em organização defensiva. O Flamengo também tem essa característica, mas como você falou, o River faz com mais intensidade, até porque tá fazendo isso há mais tempo, e até acho que tem mais jogadores ali da linha de frente com mais característica para fazer isso do que o próprio time do Flamengo. Mas é outro detalhe muito legal dessa final. Ao mesmo tempo que são duas equipes que jogam buscando ataque, que são vorazes ali buscando o gol adversário, elas buscam a recuperação da bola muito rápido. Então
talvez isso também possa transformar um jogo numa batalha de transição mesmo. Você tentar sair dessa pressão pós-período do adversário, acelera ataque, erra, toma o contra-ataque, devolve o contra-ataque, e aí pode ficar até um jogo mais franco e aberto mesmo. Eu acho que passa muito por aí, hein? Por essa disputa desse duelo, quem vai conseguir recuperar mais bola, quem vai se impor nessa marcação, é o que vai acontecer no jogo, né? Quem vai conseguir ganhar esses duelos defensivos que são intensos dos dois lados. Sim. Mas, Rodrigo, levanta essa bola aí, mais uma questão aí pro nosso Diego Borinski sobre o River Plate, que a gente vai ver contra o Flamengo sábado. Vamos lá então, Diego. Prazer estar falando contigo, Rodrigo Coutinho falando aqui. Eu queria saber de você, de tudo aquilo que a gente viu do Galhardo, o que você acha? Qual a principal característica de trabalho dele? Você está vendo de perto, escreveu 2 livros sobre ele. Queria que você falasse sobre a principal característica do trabalho dele mesmo. Definir a Gallardo con una sola característica es muy difícil, pero yo me arriesgo a decir personalidad. Tiene una personalidad tremenda, la misma que tenía como jugador. Él fue una persona que sufrió mucho sus problemas físicos. De hecho, hay una frase de Jorge Bombicino, que es un kinesiólogo histórico de River, que ahora está también en el cuerpo técnico, que cuando Gallardo se lesionaba siempre y lo tenía en la camilla y le preguntaba qué me pasa, Bombicino le decía, es que vos tenés motor de Ferrari en carrocería de Fiat 600. Y a pesar de todos esos problemas físicos, él siempre pidió la pelota, lo mataban a patadas y pedía la pelota, no tenía miedo de equivocarse. Y este River se caracteriza por su gran personalidad. En estos casi 5 años y medio ha jugado mejor y peor. Hubo un muy buen River el primer semestre, fines del 2014, que gana la Sudamericana. Un muy buen River a comienzo del 2017, que le descontó a Boca 11 puntos en el campeonato y casi al final lo alcanza. Y el de este año. Y el del año pasado, ya a fines del año pasado también. Pero si algo distinguió este River fue que siempre fue competitivo, siempre estuvo a la altura. O sea, la personalidad, y creo que es un reflejo de lo que es el técnico. River históricamente, por ejemplo, con los equipos brasileños le fue siempre mal. Le fue mal la Copa Libertadores, que es el que más las disputó, yendo a jugar afuera, al exterior, le temblaban las piernas. Y una característica de este ciclo es que va afuera y se planta. Con los equipos brasileños con los que históricamente River le fue mal, en 5 series mano a mano ganó las 5, ¿sí? Contando Sudamericana, Recopa y demás. Así que bueno, si lo tengo que sintetizar, lo digo en ese. Y los jugadores logran tener esa personalidad que les irradia Gallardo, individualmente y como equipo. Muito bem, obrigado, Diego. A característica principal é a personalidade. E o fato de ser competitivo, ele carrega consigo a característica de jogador de ser muito competitivo e que mesmo diante das dificuldades que ele teve físicas ao longo da carreira, ele sempre teve a personalidade de partir para o jogo, de pedir a bola, de querer a bola, André. É assim que você vê também o time dele? Sem dúvida nenhuma, né? Principalmente em jogos decisivos de mata-mata, é a principal característica, né? E é muito importante. No momento em que todo mundo está muito estudado, momento de tensão, né, em que você perde um pouco da naturalidade. A partir do momento que você tem essa força mental de pensar que você vai ter que se impor ali naquele momento também, e o treinador passar essa energia para a equipe, com toda essa história que ele tem no River Plate, então o jogador olha com respeito e incorpora isso e leva para o campo e leva para o jogo, e o River Plate tem sido bem sucedido jogando dessa forma, né? E isso conta muito numa decisão, e nessa decisão talvez um pouco mais pelo Flamengo, né, ser um território não conhecido pelo Flamengo. Embora a questão do jogo único também leve um pouco isso, mas digamos, não foi jogo único, mas o River Plate viveu um pouco dessa experiência jogando decidindo uma Libertadores contra o Boca no Bernabéu, né? E se saiu bem. Então isso conta. Quando começar o jogo é óbvio que é outra história. Mas se a gente, né, olhando agora, né, o currículo histórico do River Plate, até quando ele caiu pro Lanús, foi jogando com personalidade, foi buscando o ataque. Então é algo sim a ser levado muito em consideração. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui minha pro Diego, porque é o seguinte...
o Diego Borins, que é o jornalista, autor de 2 livros sobre o Marcelo Gallardo, o argentino. Peço a você um pouco de paciência, se não está entendendo tudo que ele está falando, a gente vai tentando aqui resumir após cada pergunta. Recentemente, quando perguntado a respeito de uma declaração do Gustavo Alfaro, na véspera do jogo de volta da semifinal contra o Boca, o Gustavo Alfaro disse na coletiva do Boca Juniors que aquele era o jogo mais importante da vida dele, Alfaro. E aí perguntaram pro Gallardo, que respondeu: o jogo mais importante da minha vida foi ano passado em Madrid, né? Ou seja, nada vai superar pro Gallardo, e eu acho que para a torcida do River, o fato de ter sido campeão em cima do Boca Juniors numa Libertadores. Para eles foi a final do mundo. E a pergunta que eu faço pro Diego Borins que é a seguinte: isso significa que o time vem para jogar com o Flamengo com menos intensidade, ou com menos gana, ou com menos obsessão do que teve ano passado para derrotar o Boca? No va con menos gana. La gente acá está como loca. Gallardo es un obsesivo. Gallardo quiere ganar al entrenamiento, quiere ganar la Copa Argentina. El otro día, River jugó el último partido, fue el jueves pasado, la semifinal de Copa Argentina, contra un equipo de segunda división. Puso todos los titulares y en la última jugada, River ganaba 1-0, termina metiendo el segundo gol en el descuento. Enzo Pérez corrió, se lo tiraron y terminó un poco lesionado. O sea, el tipo quiere ganar, nada de... Lo que pasa que, bueno, si a vos te preguntan eso, ¿qué vas a contestar? Pero no, acá hay una locura, la gente quiere ganar, quiere tener la 5ª copa, quedar a una de Boca, que sea la 3ª de Gallardo, prolongar este momento. Tanto Gallardo como todo River están con todas las pilas para ganar esta copa. Rodrigo Coutinho, e aí? Não tem essa de entrar mais leve porque ganhou ano passado, não. Segundo o que ele disse aí, o Gallardo quer ganhar tudo. E aí, Rodrigo? É a virtude dos grandes vencedores, né, Eugênio? Isso aí é uma coisa que diferencia os caras que ganharam muito na carreira. É o cara que ganha hoje, amanhã ele quer ganhar de novo. Não importa se é o mesmo título, não importa se às vezes é uma conquista não tão especial. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: o River acabou de vir de uma final contra o maior rival. Ele venceu o Boca numa final de Libertadores. Então é claro que o nível de adrenalina, né, de pressão para essa final contra o Flamengo com relação ao River Plate é um pouco menor, porque o Flamengo é um grande clube brasileiro, mas que para o River, em comparação ao Boca, acho que não chega muito bem naquilo ali que a gente sabe o que é a rivalidade entre os dois times argentinos. Então, independente disso, o cara tá cobrando, e dá para traçar até um paralelo com o Flamengo também, né? A gente falou aí durante o Campeonato Brasileiro inteiro, foi tema de debate sempre nas mesas redondas, aqui no podcast já falamos sobre isso também, da seriedade com que o Jorge Jesus encarou o Campeonato Brasileiro. Enquanto a maioria das equipes poupa rodada sim, rodada não, ou rodada sim, rodada também, dependendo do treinador e do time, né, ele escalou o time inteiro titular, só o Ilharão de fora, há 3 dias de definir uma vaga na final da Libertadores, no jogo que o Flamengo enfiou 5-0 no Grêmio. 3 dias antes o time jogou com 10 titulares. Então acho que isso dá para traçar meio que um paralelo entre os dois e indica pra gente qual é o caminho, né, Eugênio? De você ser um cara vencedor na carreira, enfim, na vida, no esporte, você tem que buscar, cara. Não pode se acomodar, achar que já alcançou aquilo que todo mundo queria ter, porque senão você não chega a lugar nenhum, tu fica estagnado. Verdade. André, e aí? O que você pode imaginar desse River, que não vai ter a mesma obsessão, mas tá com muita sede de ganhar mais uma Libertadores, né? Eu acho que a própria atmosfera que vai ser criada em Lima para uma final, essa questão de viver isso pela primeira vez, assim, uma final, jogo único, campo neutro, óbvio que tem a rivalidade. De certa forma foi assim ano passado, né? Sim. Não foi jogo único, mas o primeiro jogo foi empate e eles foram pro campo neutro, quem ganhasse era campeão. Exatamente. Então, o futebol do River Plate é um futebol que pode ser cerebral, que pode ser intenso. É óbvio que no Monumental de Nunes
vai ter sempre uma intensidade diferente, o volume de jogo, né, vai naquela comunhão com a torcida, naquela simbiose de energia, a torcida empurrando e o time vai junto, o adversário se intimida um pouco também. Mas enfim, chegando lá em Lima, toda essa atmosfera, todo esse universo e o que eu estava falando da rivalidade futebolística com os times brasileiros, né? Então, quer dizer, não vai ser uma coisa, é só mais uma final de Libertadores. Não consigo ver para um clube argentino, muito menos o River Plate, tem essa questão de encostar no Boca, de ir buscar o Independiente. E não vai ser impossível entrar com menor intensidade de tanto o Galhardo à beira do campo quanto o time lá no gramado disputando com o Flamengo. Aproveita e faz mais uma pergunta para o Diego Borinski sobre esse River Plate. Diego Borinski, eu gostaria de saber se essa versão atual 2019 do River Plate é a melhor sob o comando do Galhardo, entre as que chegaram longe em disputa de títulos. Gostaria de saber a sua visão sobre isso. Para mí, esta versión de River 2019, y hablo de todo el año, es la mejor versión del River de Gallardo. Esto se ha discutido bastante, aquí, bueno, por supuesto, temas de polémica, de diarios. ¿Es este el mejor River de Gallardo? A mí no me gusta hablar de 1 o 2 partidos, por eso tomo todo el año. Y la verdad que sí, incluso para mí es mejor que la del año pasado. El año pasado, sobre todo en los mata-mata, jugó muy bien, pero le faltaban delanteros. River se le lesionó Nacho Scocco, que fue muy importante y tuvo unos desgarros en el gemelo y no se podía recuperar. De hecho, en la final en Madrid tuvo que jugar con un solo delantero, con Lucas Prato, porque Scocco estaba desgarrado, Mora estaba en las últimas, ya a punto de retirarse, y el colombiano Borré, que este año todavía está mejor, había sido suspendido por amarillas, había sido amonestado en la ida. Y en el segundo tiempo tuvo que entrar Julián Álvarez. Julián Álvarez, un pibe de 18 años, debutó en la Copa Libertadores entrando en la final. Este River tiene 4 delanteros de gran nivel, de hecho hoy Scocco y Prato son suplentes, y ha producido goleadas impresionantes. Le metió 6-1 a Racing, que es el último campeón, le metió 6 goles al Aldo Civi, le metió 4 goles a Atlético de Tucumán, 4 goles a Huracán. Creo que tuvo mucho que ver el ingreso de Enzo Pérez jugando como 5 en lugar de Poncio. Poncio fue siempre el titular en casi toda la era Gallardo. En la final en Madrid, cuando tiene que romper el doble 5, Gallardo lo hace salir a Poncio para que entre Quintero, que es el que mete el 2-1, y este año ya Enzo Pérez, que es fundamental como 5, porque es un 5 que recupera muchísimo, muy inteligente y la larga rápido, es muy vertical con los pases y la larga rápido, a diferencia de Poncio, que trasladaba bastante. Y bueno, explotó el uruguayo de la Cruz, que en un año y medio en River no había tenido prácticamente buenas actuaciones, puede jugar por derecha, por izquierda, es muy desequilibrante. Ezequiel Palacio, volante joven de selección, de un futuro europeo, y Nacho Fernández también en un nivel altísimo, más el arribo de Matías Suárez, que es un delantero que no solo mete goles, sino que juega muy bien y participa en casi todos los goles de River. Así que yo sinceramente, más allá de algunos altibajos, creo que este es el mejor River. Y hablando de altibajos, por ejemplo, en los comienzos de semestre siempre le cuesta a River 4 o 5 partidos alcanzar un buen nivel. Eso se notó, por ejemplo, en los partidos con Cruzeiro, que fueron al comienzo del semestre. River no anduvo bien, 0-0 los 2 partidos por octavos. Pero yo considero que esta es la mejor versión del River, de Gallardo. A gente não tem, Rodrigo Coutinho, como comparar esse Flamengo do Jorge Jesus, que chegou agora, né, com o Flamengo do Jorge Jesus de outras temporadas. Como é possível comparar o River Plate do Gallardo, porque está há 5 anos no cargo. Mas você compara esse Flamengo do momento agora com o quê? Eu acho que o futebol que o Flamengo joga hoje, comparando com todos os campeonatos de pontos corridos, eu acho que é o melhor time que a gente está vendo no Brasil nos últimos aí quase 15 anos, vamos colocar entre 15 e 20 anos, né, desde que começou em 2003. Talvez o Cruzeiro de 2003 se aproxime, o Corinthians de 2015 em termos de eficiência, não em termos de
desempenho, porque não que aquele Corinthians não tivesse um bom desempenho, era um grande time sim, mas era um estilo completamente diferente, né, do que é o Flamengo de hoje, do que era o Cruzeiro de 2003, mas coloca esses 3 times aí. Você me perguntou sobre o Flamengo, mas eu vou te pedir licença para estender um pouquinho essa comparação com esses 2 times aí. O Grêmio da Libertadores também era um belo time em determinado período do ano, mas eu sinceramente vejo esse time do Flamengo como o melhor time do Brasil aí nos últimos anos. É claro que é um espaço muito curto, né, de 3, 4 meses, mas essa é uma tendência do futebol de hoje. A gente não tem mais equipes aí que jogam durante 1, 2, 3 anos juntas. Até lá atrás isso também é uma lenda, né? O próprio time do Flamengo lá da década de 80, ele não jogou junto tantas vezes assim, né? Aquela formação clássica do Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Não jogaram tantas vezes juntos assim, para todo mundo achar que jogaram 2, 3 anos juntos. Então é uma coisa, às vezes o torcedor pode questionar, mas você está falando de um time que tem 3 meses, 4 meses? Tem muito time aí que o pessoal acha que jogou 5 anos junto, que jogou menos do que isso. Então acho que essa é a minha visão. Me encanta bastante esse time do Flamengo jogar. Eu gosto muito do estilo de futebol empregado pela equipe. Não é um time perfeito, até porque não existe time perfeito, mas é um time que está muito próximo daquilo que eu acho como o ápice de desempenho para um time da América do Sul. Eu acho assim, esse time do Flamengo é o melhor que eu vi desde 1982. Né? Eu acho que a melhor versão daquele Flamengo de 81 é no Brasileiro de 82, do ano seguinte. Em que naquele momento o Flamengo meio que se acertou ali no final do ano, naquela sequência de decisões, e entrou o Lico no time, enfiou 6-0 no Botafogo, mas aí depois teve que mudar porque os jogadores ficaram de fora, teve aquela questão lá em Santiago de violência do Mário Soto, tirou os jogadores da decisão e tal, aí o Leandro teve que jogar no meio campo, e aí ficou essa formação clássica com o Marinho na zaga, mas e esse time só jogou 4 vezes, porque o Marinho não era o titular, né? Eu acho que é interessante para o pessoal que está ouvindo, de repente flamenguista mais experiente, de repente pode sentir falta dessa informação, ou mais jovens não saber. Mas o Marinho não era o titular era o Figueiredo. O Carpegiani muda porque o Marinho era um jogador de maior estatura que o Figueiredo, então acabou ficando essa coisa de que o time campeão do mundo era a formação clássica. Mas se você for pegar Raul, Leandro, Figueiredo, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico, são muito mais jogos, acho que 16 dessa formação, depois, né, virando no Brasileiro de 82, o ano de 82 também, na segundo semestre, que aí o Flamengo não ganhou nada, nem Carioca, nem Libertadores. Enfim, mas aí concordo com o Rodrigo. Esse time durou esse período aí, final de 81, o ano de 82, 83 já era outra coisa, já mudou, outras contratações. Então o título brasileiro de 83 já não tem muito a ver com esse time. Tinha Leandro, Júnior, Zico, Adílio, mas nada muito parecido. Mas só esse registro histórico aí que a gente tem um grande jogo. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito bem, muito bem. Eu vou agradecer a participação do Diego Borinski aqui com a gente. Bueno, Eugenio, pero bueno, viste, yo me pongo a hablar y no paro porque, claro, lo conozco tanto, tengo tanta información, me acuerdo todo tanto de memoria con los libros que una pregunta me dispara para miles de situaciones. Así que bueno, perdón si me fui un poco largo con alguna respuesta. Bueno, te mando un abrazo y si quedó alguna duda me avisas. Gracias, Diego, gracias. Fuiste estupendo, maravilhoso. Obrigado. Tá chegando a hora da gente terminar aqui o programa, mas eu não gosto da gente ficar aqui, acho que não é o nosso papel aqui, ficar dando palpite pro jogo, mas eu acho que a gente pode fazer um exercício de imaginação dentro da ideia de jogo de cada equipe do que vai ser a partida. Queria começar com o Rodrigo. O que você acha? Como é que você fica planejando, imaginando na sua cabeça como é que vai ser o jogo, esse jogo, essa final da Libertadores? Eu acho, Eugênio, que vai ser um jogo assim de tentativa de controle, né, de parte a parte, mas eu não vejo assim um jogo onde uma equipe vai dominar muito a posse de bola e a outra vai reagir um pouco mais. Eu acho que vai muito em cima daquilo que eu citei em determinado momento aqui do podcast, né, por essa intensidade, por essa gana de atacar de um lado a outro. Acho que vai ser um jogo muito baseado em transição, né, em contra-ataque de um lado, contra-ataque de outro, não que o time vai ficar esperando o outro,
né? Mas que a gente vai ver muita disputa de bola no meio campo. As equipes têm jogadores muito técnicos ali na iniciação das jogadas, né? O Flamengo tem o Gerson, tem o Arão, que também tem a sua técnica. O River Plate tem o Enzo Pérez, tem o Palácios recuando para fazer essa saída às vezes também ali, se aproximando dele. Os laterais do River têm um bom passe, os laterais do Flamengo têm um bom passe, esses nem se fala, né? Principalmente o Felipe Luiz. Então acho que vai ser um jogo muito baseado nisso, e quem conseguir ter a estratégia para superar essa pressão pós-perda inicial, acho que vai conseguir encontrar os espaços. E aí a gente está falando, para falar de Flamengo, por exemplo, de um jogador que vive uma grande fase e que é a minha aposta para resolver esse jogo, que é o Bruno Henrique. Eu acho que o time do River, assim como o time do Flamengo também, quando é superado nesse momento de pressão pós-perda, ele acaba dando muito espaço, naturalmente, né? Porque ataca com muitos jogadores. E aí eu acho que o Flamengo tem mais potencial de definição com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Arrascaeta, do que o River com o Borrell e Matias Soares nesse momento, Eugênio. E você, André, como é que projeta o jogo? Olha, eu sinceramente acho que vai ser aquilo de sempre. Um início muito tenso, faltas, discussão com a arbitragem, tentando dominar, controlar a arbitragem. Se sair um gol cedo, quem fizer o gol, eu acho que vai ter um pouco mais de cuidados defensivos, não vão manter essa coisa de perde, pressiona em volume de jogo. É final, é um jogo diferente. Eu torço para que esteja errado e seja um jogo espetacular, mas eu não consigo ver nada assim muito além de 1-0, 2-1, gol de bola parada, muita tensão, muitos erros técnicos por conta dessa tensão, jogo único, gramado que não está tão adaptado, não vai ser aquela coisa de jogar uma no próprio campo, e aí o time dono da casa, o mandante, se impondo e depois sofrendo mais como visitante. Então eu vejo um jogo muito mais no aspecto mental. Torço para que seja um grande espetáculo técnico e tático, tudo que a gente falou aqui. Mas a gente, né, experiência de ver jogos em final é coisa sempre... Não sei se eu tô ressabiado da final da Champions, que eu esperava tanto e me decepcionou um pouco. Não vou dizer que foi um jogo ruim, mas me decepcionou um pouco. Então fico com essa questão da parte mental aí, que acaba pesando demais. Mas vamos torcer que não, e que tudo isso seja colocado em campo e até potencializado, e um time estimule o outro a jogar melhor e a gente tem uma grande final. Não precisa ser necessariamente com muitos gols, mas um grande jogo. Vocês me deixaram agora no meio do caminho aqui, né? O Rodrigo espera o jogo mais com muita velocidade, transição, ataca daqui, ataca de lá. O André já é mais pé atrás, porque realmente a gente tem visto muitas finais, não só de Libertadores, né? Você citou aí a Champions, mas finais de Copas do Mundo e de outras competições que são realmente muito amarradas. Eu acho que a gente pode ter um meio termo disso daí. E eu acho que se alguém fizer um gol e souber explorar contra-ataque, pode abrir uma vantagem maior. Mas é tudo especulação, né? Vai passar muito por quem conseguir se impor nessa marcação e ter mais a posse de bola e controlar mais o jogo. Se é que alguém vai conseguir. Que tenhamos um grande jogo, amigos. Um abraço. Alguma declaração? Ficou faltando falar alguma coisa? Valeu, Eugênio, um abraço. Não, só pedir pra galera seguir a gente no nosso Twitter aí, né? Triangulação P, manda lá a sua sugestão, seu comentário. Comece a nos seguir também no YouTube, né? O nosso canal lá, Podcast Triangulação. E assine o nosso feed no SoundCloud também. E aí, assim que o episódio for pro ar, você já vai receber a notificação. É só entrar e ouvir e depois passar o feedback pra gente do que vocês acham. Um bom jogo pra todo mundo, juízo aí pra galera que for comemorar, que for secar, né, sempre respeitando o coleguinha, porque jogos assim os ânimos ficam um pouco exaltados, todo mundo possa curtir uma bela partida no próximo sábado. Com certeza. E semana que vem a gente volta aqui para falar sobre isso e quem sabe sobre o título brasileiro do Flamengo, que pode acontecer no domingo. Bem, semana que vem esse é o papo. Um abraço, galera, até o próximo Triangulação. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.